As Sefirotes e o homem. Ao centro de sua criação, Deus colocou o homem, insuflando-lhe uma centelha divina, que se constitui na essência de sua vida interior. Apesar de ser o homem composto de matéria e espírito, seu corpo é somente o invólucro material dessa faísca. Criando o homem apenas à sua imagem, Deus deixou-lhe livre para escolher caminhos e para transcender a si mesmo, as suas contradições internas, suas inclinações, sendo capaz de atingir as suas alturas e as profundezas espirituais. Deixou-o livre para se afastar ou se aproximar dele. No homem, a busca de si mesmo, de seu eu verdadeiro, inicia-se com o primeiro vislumbre de consciência e perdura até o último fôlego. Todo homem anseia em imbuir sua existência de sentido e objetivo, mas a realidade física em sua volta, bem como seus medos e desejos, interferem em sua percepção. Às vezes, ao acelerar o ritmo de sua vida para obter coisas que deseja, acaba relegando para um segundo plano a procura do seu eu verdadeiro. A Cabala é uma doutrina de unidade através da qual o homem pode aprender que a realidade é um todo no qual o visível e o invisível, o material e o espiritual se misturam e se unem. Segundo o Talmud, antes de vir para o mundo, nosso saber é ilimitado, nossa alma é repleta de sabedoria. Mas ao nascimento, um anjo arquiva todo esse conhecimento em nosso inconsciente. E, assim, no decorrer da vida, devemos reaprender esta sabedoria, transformando-a em realizações. A Cabala ensina que o homem criado à imagem de Deus é um microcosmo de seus poderes, e as qualidades básicas da mente e da emoção humana são reflexos das qualidades usadas por Deus para criar e governar sua criação. As faculdades mentais do homem refletem ao intelecto que Deus usou para criar o mundo, e desta forma o homem tem a capacidade de compreender as leis e a lógica da criação. A Cabala ensina que a busca do eu verdadeiro deve trilhar o caminho da alma, pois esta é a verdadeira essência do homem, sua parte infinita, seu eu inapreensível, é quem nos dá a vida, é o centro espiritual, é a parte do ser que ama, sente, percebe, é a fonte de energia inesgotável que permite criar, verbalizar, conectar-se com os outros em nossa volta e se manifesta através da mente, das emoções e dos atos. Segundo a Cabala, o homem é composto das mesmas forças fundamentais, da mesma matéria-prima, através das quais Deus deu forma e conteúdo à sua criação. As 10 Sefirotes, estas se originam no infinito do Ein Sof e emanam através dos mundos Olamot, criando uma corrente espiritual que liga e vivifica todas as coisas. É através das Sefirotes que a energia divina flui, permeia e se torna parte de cada coisa vivente. A alma do homem, a centelha divina, a Neshama, é o cordão umbilical que transcende todos os universos, Olamot, e nos liga ao infinito, a Ensof, a Deus, sendo composta da essência interior das Sefirot. A alma humana manifesta os atributos ou qualidade das mesmas. Portanto, pode-se dizer que a alma do homem é o cabo condutor através do qual fluem e se individualizam as 10 Sefirot, enraizadas no mundo espiritual.
tornando-se as bases de nossas personalidades, a matéria pela qual cada um de nós se relaciona com seu meio, produto das possíveis combinações das sefirot. Nos textos cabalísticos, a configuração do sefirote é descrita graficamente como um arranjo vertical ao longo de 3 eixos paralelos, ou kavim, numa alusão ao corpo humano. Consequentemente, cada sefira é associada a um membro específico. No homem, os 10 sefirot podem ser divididos em 2 grupos. O primeiro, chamado de Setiel, é composto de sefirot Chokmah, Binah e Da'at, e representa os processos internos e mentais. O segundo, composto das outras 7 é chamada de Nida, e representa o coração e as emoções humanas. É atributo da mente e direcionamento, enquanto o sentimento não tem direção. Mas, acima de tudo as sefirot está Keter. No homem está a verdadeira essência de ser criada à imagem de Deus, superior ao próprio pensamento. Keter é a fonte da vontade, do querer, do livre-arbítrio. É através de sua vontade que o homem consegue se elevar acima de todas as pressões externas ou internas e tomar suas decisões, independentemente de todas as considerações. É o arrependimento o que faz o homem se conectar com o que a sefirot da mente. Chokmah, sabedoria, é o fluxo de energia responsável pela inspiração e criatividade, a base da percepção intuitiva. É o pensamento em seu estado mais puro, aquele que não emana de um processo racional. É a alma da ideia, o estalo subconsciente que desencadeia raciocínio. Essa sefira é também chamada de Moksha Sefira, a mente oculta, uma metáfora para definir o subconsciente. Chokmah contém os elementos básicos de nossa personalidade. É a base sobre a qual a construímos. Segundo o Zohar, é a totalidade de toda a individualização, pois nela estão incorporados, ao nascer, os axiomas fundamentais do conhecimento e da sabedoria. Chokmah também é a capacidade que o ser humano tem de aprender com os outros, que tem Chokmah. Perguntam nossos sábios no Pirkei Avot. No Pirkei Avot, a ética dos pais é aquele que aprende com todas as pessoas. No corpo sefirótico é a parte direita do cérebro. Binah, entendimento, é a compreensão, o raciocínio dedutivo, é o sistema lógico através do qual o fluxo de pensamento proveniente de Chokmah é declinado e definido. Essa sefira direciona ao primeiro estalo momentâneo e ainda sem forma, tornando-o tangível. É a habilidade inerente a cada ser humano de sintetizar, racionalizar, fazer distinções lógicas e desenvolver mentalmente uma ideia. Em Binah é estabelecida a linha de pensamento. Considera-se como sendo uma sefira feminina, se comparada a Chokmah masculino. A Cabala usa a metáfora literária de pai e mãe para descrever a relação que existe entre a ideia embrionária e a já desenvolvida. Entre Chokmah e Binah, no corpo sefirótico, é a parte esquerda do cérebro. Os estudos científicos recentes sobre as funções cerebrais humanas têm associado a criatividade com a parte direita do cérebro, e a lógica e a racionalização com a esquerda, exatamente como faz a Cabala. Da'at, conhecimento, é a lógica aplicada à verificação abstrata dos fatos, a cristalização da consciência em termos de conclusão.
Da'at assegura a continuidade do pensamento, pois cria uma ponte entre as atividades cerebrais Chokhmah e Binah, a habilidade que temos de expressar nossa inteligência, de comunicar nossos pensamentos, de desenvolver um tipo de relacionamento inteligente com o mundo, se resume em Da'at. Os processos mentais só tomam forma quando são externalizados pela Sefirot da emoção, e Da'at é responsável pela conexão entre a mente e as emoções. A Sefirot da emoção humana, essas são divididas em dois grupos. As primeiras três Sefirot, Chesed, Gevurah e Tiferet, representam as relações que envolvem o dar num sentido unidirecional. Neste nível ainda não há reciprocidade nos relacionamentos. As três seguintes, Netzet, Hod e Esod, agem diretamente no mundo real e representam relacionamentos onde há reciprocidade e concretização do sentimento. Chesed, graça, amor, é o altruísmo, o compartilhar, o dar incondicional, a bondade, a mão estendida para o outro. A Torá nos ensina que a criação foi imbuída de altruísmo, e o amor é a emoção mais básica do ser humano. Orientada para os outros, Chesed é a primeira das Sefirot de ação responsável pelo início da interação. A primeira centelha que inicia a ação representa a extroversão, o fluxo de energia que nos abre para o mundo. Quando estendemos nossa mão para o outro, é o fluxo de Chesed que se manifesta. O homem de Chesed é aquele que se dá de si mesmo, seja em termos de vontade, afeição ou relação. Abraão é o patriarca que representa este atributo divino. Mas Chesed é um sentimento, e sentimentos internos não possuem uma direção. O dar de si sem limites ou direção, o dar indisciplinado, pode levar ao esgotamento. Por isso mesmo, o fluxo da bondade e altruísmo deve ser guiado pelas sefirotes da mente. Segundo os ensinamentos místicos, a maneira fundamental de penetrar no mistério de Chesed é amando Deus ao extremo, consequentemente amando todas as suas criaturas, o que é um mistério de Chesed. O que é um chassid? Perguntam nossos sábios. Alguém que age por amor a Deus no corpo Sefirot. Chesed é o braço direito. Gevurah, poder, força, é o recuo das forças para dentro de si. A autoconcentração, o fluxo de Gevurah, é a fonte de energia para a justiça, o controle, o domínio sobre os impulsos. Na Gevurah, o ser humano encontra a força e a habilidade de superar sua natureza, suas contradições e conflitos. Perguntam nossos sábios, na Ética dos Pais, quem é forte? Aquele que controla seus impulsos? Pois é mais difícil refrear seus próprios impulsos do que resistir a um perigo externo. Isaac é o patriarca do símbolo de Gevurah, pois ao ser atado tinha controle total sobre si próprio, ao ponto de anular sua própria vontade. Não controlada, esta sefira pode levar ao homem a uma situação em que não consegue dar nem receber, uma retração total em si mesmo, podendo ser fonte de energia para o ódio e o medo, no corpo Sefirot, que é o braço esquerdo.
O Talmud aponta-nos algo essencial sobre as relações humanas. Devemos aproximar as pessoas em nossa volta com a mão direita, mas ao mesmo tempo mantê-las à distância com a esquerda. Só assim o homem poderá manter em cada relacionamento sua própria identidade, Tiferet, beleza e harmonia. Esta sefira também é chamada de Hashmi, compaixão. Tiferet equilibra os fluxos de Chesed Gevurah. É o dar equilibrado, o julgamento atenuado pelo amor, a habilidade de harmonizar e integrar os dois extremos. Representa o desenvolvimento do ser humano até seu maior potencial. O sábio nos ensina que nossa compaixão deve estender-se sobre todas as criaturas, não desprezando nem destruindo nenhuma delas. Tiferet representa também a verdade, pois a pessoa só pode ser verdadeira se estiver equilibrada, e somente estando ela mesma equilibrada poderá ter relações equilibradas. Jacó é o patriarca que simboliza Tiferet. Ele é o exemplo daquilo que o Talmud define como uma pessoa verdadeira, aquele que é por fora, aquilo que é por dentro. No corpo Sefirot é o tronco. Netzach, eternidade, é a vontade de vencer, conquistar, o impulso profundo de realização. À medida em que surgem os sentimentos, devem ser realizados através de relacionamentos. Netzach é a primeira sefira onde há reciprocidade. Ensinam-nos nossos sábios que mais que o discípulo quer aprender, o mestre quer dar. Esta sefira é responsável pela necessidade de cada homem tem de se relacionar com o outro, e isto pode ser participar de uma conversa, estender a mão ou simplesmente praticar qualquer ação que o mundo do outro. É o dar de acordo com as necessidades de quem está dando. Moshe Rabbeinu representa o fluxo de Netzach. Este atributo é a perna direita do corpo Sefirot. Hod, esplendor, é a sinceridade, o zelo, na luta para o cumprimento das responsabilidades ou atingir o que se deseja, o poder de rechaçar os obstáculos que surgem e perseverar. Relacionamentos sinceros ou duradouros não resultam de um simples alcançar o outro. Dependem também de nossa habilidade de criar um espaço interno para aceitar o outro. É o dar de acordo com as necessidades de quem recebe. É estar em total conformidade com a identidade do outro. Hod restringe e contém o fluxo de Netzach, para que o relacionamento não se torne dominador. Arão é o símbolo de Netzach no corpo sefirótico, é a perna esquerda, e é só de fundamento. Representa o poder da conexão, a força vital procriadora, e é só de ao pilar cósmico, o eixo do mundo. Esta sefira representa o tipo de relação recíproca, onde todo ser está envolvido. É o estreito vínculo entre dois entes, a capacidade de fazer contatos e se relacionar com os outros. É também o poder de comunicação e a habilidade de se concentrar na pessoa com quem estamos comunicando-nos. A luz e o poder das sefiras são canalizados por Yesod. Através deste chega-se a Malkut. José, filho de Jacó, representa Yesod. Malkut, reinado, é a vivência, a realização do potencial no homem. É a transição da alma para a existência eterna, do pensamento para o fato. Assim como um ângulo define o encontro de duas ou mais linhas, Malkut define o ponto de encontro de todas as Sefirot. Sua expressão final representa a coesão final em um relacionamento,
O rei Davi representa essa sefira. Conclusão: o homem está ligado a um sistema de mundos superiores. Apesar de este sistema não lhe estar revelado, cada um de nós é composto por fluxos espirituais de energia que definem nossa personalidade. Através de nossas ações e como representa essas, que estabelecemos, ou não, um equilíbrio entre o espiritual e o material, nossa mente e nossas emoções, como entre nós e o mundo que nos cerca. A jornada mística da busca do eu verdadeiro se inicia com a conscientização deste fato espiritual da vida. Para a Cabala, Sefirot não são um sistema teológico abstrato, mas sim um mapa da consciência humana através do qual poderão ser descobertas as dimensões do ser, pois a totalidade espiritual e psicológica do ser humano pode ser obtida pela meditação nas qualidades de cada sefira e pela imitação dos atributos divinos. Essas descobertas poderão levar a uma revolução na percepção do sentido da vida. Um dos preceitos básicos do judaísmo é que a vida tem sentido, e a meta do homem é se aperfeiçoar e aperfeiçoar ao mesmo tempo o mundo à sua volta. A Cabala nos ensina que o homem é a única criatura que tem como superar sua natureza interna, suas inclinações, aperfeiçoar-se espiritualmente, aproximando-se desta forma de seu Criador Deus. Deus disse a Abraão: Pai, segundo nossos sábios, este versículo tem uma mensagem que se destina a todas as pessoas. Vai para dentro de ti mesmo e conhece-te e completa-te. Terminando, deixamos com os leitores de Moshará para reflexão este pensamento do Rav Abraham Koch, erudito deste século, que ora termina: quanto mais forte és, mais precisas procurar-te.